Bom dia, meus queridos e amados juniores! Que alegria poder estar aqui com vocês mais esta manhã. Eu queria saber como é que você está nesse domingo no dia do Senhor. Já deixa aí, tá bom? A sua presença, coloque aí o seu nome no chat ou nos comentários se você chegou agora. Não sei, chegou na estreia, vai chegar depois, mas deixa aí o seu comentário e a sua presença no chat, tá bom? Você aí que é um visitante, tá aqui primeira, segunda, terceira vez, não sei. Deixa aí o seu comentário, tá bom? Fale aí o seu nome, de onde você veio, quem te convidou, como você veio parar aqui nesta aula e neste canal, tá bom? A gente quer conhecer você e interagir com você aí no chat, tá bom? Você também, todos vocês que estão aí e ainda não são inscritos no canal, poxa, se inscreva no canal, ajude a gente a divulgar a palavra de Deus. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações deste canal, tá bom? Outra coisa muito importante, quero pedir para que você deixe o seu like aí no vídeo, ok? Deixa aí o seu like. Comente também aí no final da aula, comente agorinha mesmo. Fale o que a palavra de Deus falou no seu coração, deixa aí. Porque aí quanto mais você faz essas coisas, mais o nosso canal é divulgado e a palavra de Deus vai avançando. Então, fique aí à vontade no nosso meio. Amém? E outra coisa também, que a gente sempre faz no início da aula, que é muito importante, que nós não podemos esquecer, pessoal, de maneira nenhuma, é a oração. Sem a oração, a gente não consegue caminhar e nem sair do lugar. Estou aqui olhando no celular, você que está aí, acompanhando o chat aí com vocês, interagindo com vocês, então não se esqueçam aí de interagir conosco, tá bom? Fale aí, comente. Fale conosco, que é muito importante. E para que a nossa aula venha fixar na nossa mente, no nosso coração, vamos fazer algo muito, mas muito importante, que eu já falei para vocês, a oração. Você que está aí de casa, pode orar comigo. De onde você estiver, como você estiver, ore aí comigo, tá bom? Fale com Deus da maneira que você puder. E normalmente eu gosto de fazer uma oração com um livreto de oração. Nós fizemos todo o domingo. E para que você aí, meu amado visitante, você aí também, que já é inscrito no canal, já é aluno da EBD, mas ainda não possui livreto infantil físico, eu tenho uma notícia muito legal para te dar. Na descrição desse vídeo tem um livreto de oração infantil em PDF. Você pode acompanhar 30 dias de oração no livro de Salmos e ainda você ora por uma igreja, pelas crianças perseguidas. Eu vou te mostrar aqui, ó. Você pode orar na sua casa em PDF, ó. Você ora, tá tudo aqui, ó, tudo bonitinho, com oração feita, com um salmo feito. Você pode acompanhar da sua casa, você pai, mãe, responsável que está assistindo, você pode baixar para o seu filho e acompanhar a oração com o seu filho. Vou fazer oração aqui com vocês em PDF para te mostrar como que é fácil a gente utilizar e como que é legal a gente usar isso no nosso devocional diário. Vamos lá então comigo? Hoje é dia 24, vamos ler o Salmo 24, 1, 2, que diz assim: Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Tudo pertence a Deus. Foi Ele quem criou o mundo e toda a natureza. Que legal, isso também tem a ver com a nossa história de hoje. Sem spoiler por agora, hein? Vamos orar os salmos? Senhor, tudo o que fez é maravilhoso. Tudo o que planejou na criação foi com muito amor. Querido Deus, eu o louvo porque o Senhor é o meu Criador. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças do Quiet. Oramos para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de todos os maus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos então fazer mais uma oração comigo, de onde você está aí. Faça oração comigo aí. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por todas as tuas maravilhosas graças derramadas sobre nós. Louvamos o teu nome porque o Senhor se faz presente mais uma vez. Eu te peço. Descortina os nossos olhos para que a gente possa enxergar as maravilhas da tua palavra. Senhor, abra o meu coração, abra o coração de cada um que está ouvindo, vendo esta aula. Que a tua palavra possa entrar em cada coração
Que nós possamos aprender, Senhor Deus, de Ti. Que nós possamos louvar ao Teu nome com a nossa vida. Que tudo seja para a Tua glória. Então, nos ajude a aprender mais de Ti. Que o Teu Santo Espírito conduza tudo e conduza todos para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, juniores. Vamos então abrir nossa revista. Nós estamos aqui estudando, sobre Israel e a Terra Prometida, lições preciosas. Então já abra aí na sua revista, na lição de número 4. Você aí que possui a sua revista, está aí em casa. Espero que você esteja com tudo a posto, sua Bíblia, sua revista, sua oferta separada. E uma coisa muito importante. Você já tomou o seu café? Já? Não? Tá tomando aí enquanto tá assistindo a aula? Então tá, né? Vou aqui tomar alguma coisinha um pouquinho também. Porque quando a gente vai dando aula, a gente precisa se hidratar ou tomar um café pra gente se recuperar nessa manhã de domingo abençoado, não é verdade? Então hoje nós vamos estudar sobre Deus envia as pragas. O que será que foi isso? Deus enviou as pragas? Temos muitas coisas boas vindo aí e muitos ensinamentos importantíssimos pra gente hoje. Então eu espero que você, meu querido e amado Júnior, estejam todos ligados, conectados aí na aula e no chat, interagindo, comentando e falando. Bora lá? Então, hoje, nosso texto de ouro, nosso texto-chave da lição, está lá em Provérbios capítulo 11, verso 21, nosso memorizando de hoje, pessoal. O que esse memorizando diz hoje para nós? Vamos acompanhar comigo aí, você que está aí de casa? Mas antes de eu falar, é verdade, não posso me esquecer de algo muito importante. Um amiguinho, uma amiguinha, vai falar com a gente o que ele aprendeu, O versículo, como ele decorou. Então, vamos aí na hora do versículo. A paz do Senhor. Os maus certamente serão castigados, mas os bons escaparão do castigo. Provérbios 11, 21. Amém. Os maus certamente serão castigados, mas os bons escaparão do castigo. Provérbios 11, 21. Amém? Vamos então falar todos juntos o versículo de hoje, o texto áureo, o memorizando de hoje. Eu espero que você esteja acompanhando comigo aí, hein? Vamos lá então, tá lá em Provérbios, capítulo 11, verso 21, que diz o seguinte: os maus certamente serão castigados, mas os bons escaparão do castigo. Olha só que interessante. Tem muitos ensinamentos nesse versículo e muitas coisas trazem para a nossa história de hoje. O que será? Eu quero saber, você quer saber, todo mundo quer saber. Mas é importante a gente já conectar, a gente já deixar guardado na nossa mente e no nosso coração pessoal que nós precisamos entender que toda vez que nós plantamos algo bom, nós colhemos algo bom. Quando nós plantamos algo ruim, nós iremos colher coisas ruins. Como uma semente, por exemplo. Se eu tenho uma semente de maçã e eu plantar numa boa terra, ela vai crescer, vai germinar e vai gerar o quê? Uma árvore de maçã, A gente sabe que a gente vai colher aquilo que a gente plantou. A mesma coisa são as nossas atitudes. Toda vez que nós plantamos e temos ações e atitudes e palavras que são boas, não segundo o meu conceito, a minha cabeça, não. Segundo a palavra de Deus, que é pura e que é verdadeira, segundo o Deus da palavra, nós vamos colher coisas boas. E sabe o que é mais importante? Não é quando os homens reconhecem, as pessoas reconhecem, vê que a gente fez algo legal ou maneiro. Não, mas é quando Deus vê e enxerga a atitude do nosso coração. Você quer entender o que eu realmente estou querendo dizer? Então continue ligado na aula, porque isso tem muito a ver com a nossa aula também, ok? E vocês perceberam que eu falei sobre plantar e colher. E sabe o que a gente faz? Planta e colhe também muito, é próspero. É quando a gente, oferta. Se você já adivinhou quando eu comecei a falar, você é um aluno, uma aluna são muito espertos. E vocês todos são muito espertos. E o que é interessante é que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ofertar
ofertar com muita alegria. E quando nós abençoamos a casa de Deus, nós somos mais abençoados. Então é isso. Deus nos mostra que nós devemos ser ofertantes. Ofertantes porque tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então eu te convido, você que está aí de casa, você que é um visitante, não se sinta constrangido, é uma prática que nós temos e isso é uma prática de muito louvor a Deus, mostrando gratidão, dependência de Deus, mostrando que nós somos gratos por tudo que temos, porque foi Ele que nos deu. Então, oferte o valor que você pode, da forma que você puder, seja por esses meios digitais que aparecem aí na tela para você, tá bom? Pix, o PicPay, os dados bancários. Ou se você quiser nos fazer uma visita no culto à noite, pode vir. Nós temos o culto nos domingos, às 18 horas. Hoje, 18 horas, você pode vir também e ofertar, tá bom? Conosco. Não se sinta constrangido, fique à vontade no nosso meio. Mas se Deus tocou no seu coração, contribua com muita alegria, com um sorrisão no rosto. E assim, meu querido e minha querida, eu creio que você será muito, muito mais abençoado. Amém? Vamos ofertar enquanto nós ouvimos um louvor? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e a sua família. Você que aí ofertou, contribuiu com muita alegria, com muita graça na casa de Deus. Que Deus continue abençoando e prosperando a sua casa, os seus celeiros. Em nome de Jesus. Mas agora a gente chegou a uma parte assim que eu particularmente gosto muito, que é a parte da história. Eu gosto de toda a aula, mas a parte da história é a parte que Deus vem para falar conosco. É a parte que ele vem e vem falar, passar a mensagem dele para nós. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria que você pudesse fazer uma viagem aí. Sabe, eu sei, você tá talvez pensando assim, professora, como assim uma viagem? Eu tô na minha casa, tô sentado, como que eu vou fazer uma viagem para outro lugar? Não entendi nada. Tá bom, calma.
Vamos imaginar, você, sabe, aí um junior esperto, criativo, né? Vamos conseguir ir comigo para um outro lugar, para alguns tempos atrás. Na época do Egito, sabe, das pirâmides, onde tinham várias coisas, Rio Nilo. Olha só, tenta imaginar várias coisas assim. Vamos viajar para esse cenário, porque agora você vai para a hora da história e eu te convido você a participar deste momento comigo. E antes que eu fale ou explique melhor sobre a história, acompanhe esse vídeo comigo. Não saia daí, depois volta aqui que eu vou estar retornando para falar com vocês. Vamos assistir o vídeo então comigo da história? Moisés havia pedido ao faraó que libertasse os israelitas da escravidão. Fazia 400 anos que o povo eleito de Deus se encontrava sob o jugo dos egípcios. Mas o coração do faraó do Egito estava endurecido e por isso ele recusou o pedido de Moisés. A fé do povo de Abraão estava enfraquecida, mas Deus estava ao lado de Moisés e de seu irmão Arão, e estes seriam instrumentos de Deus para se fazer cumprir a promessa que Deus fez a Abraão e seus descendentes. Deus ordenou que Moisés fosse ao encontro do faraó, que navegava no Nilo em uma bela embarcação, e que pedisse novamente a liberdade do povo hebreu. Após mais uma recusa do faraó, Moisés golpeou o rio com seu cajado. As águas do Nilo ficaram vermelhas como sangue. Os peixes começaram a morrer e o odor fétido tomou conta de suas margens, e essas águas ficaram impróprias para o consumo. A impressionante cena realizada por Moisés não foi o suficiente para mudar a vontade do faraó. Tendo em vista que seus magos e sacerdotes lhe mostraram que também eram capazes de realizar tal proeza, o povo do Egito teve que cavar poços para saciar sua sede, e esta foi a primeira praga do Egito. O faraó continuou irredutível. Então, por meio de Moisés e seu irmão, Deus fez com que um número incontável de sapos emergissem do Nilo e invadissem as cidades. Os lares dos egípcios foram tomados pelos anfíbios, nem os palácios estavam a salvo, e sapos invadiram até mesmo o leito do faraó. E por isso, o faraó disse a Moisés que libertaria seu povo se ele retirasse tal praga que assolava o Egito. Assim, Moisés fez com que todos os sapos perecessem. Os corpos dos sapos se empilhavam nas ruas, e a podridão se espalhava no ar. Quando o pior já havia passado, o faraó decidiu não mais libertar o povo eleito de Deus. E por isso, o Senhor ordenou que Arão, irmão de Moisés, golpeasse a terra. O pó da terra que se levantou se transformou em inúmeros piolhos que infestariam o Egito. Os homens e os animais do Egito sofreram com a infestação de piolhos. Os magos da corte do faraó tentaram reproduzir tal feito, mas não obtiveram sucesso e concluíram que isso só poderia ser obra de Deus. Mas o faraó se recusava a ouvir até mesmo seus assessores, e por isso o Egito sofreu mais uma praga. Nuvens de moscas tomaram conta do reino do faraó, mas os lugares onde viviam os hebreus foram poupados por Deus dos incômodos incessantes causados pelas moscas. A teimosia do soberano fez com que Deus provocasse uma praga que causaria a morte do gado egípcio. Bois, cavalos, jumentos e carneiros morriam aos milhares, mas nem isso foi capaz de amolecer o coração do faraó. O povo do Egito e seus animais passaram a sofrer com sarnas, e seus corpos foram tomados por bolhas. Mesmo assim, o faraó ainda se recusava a libertar o povo de Moisés, o representante de Deus na terra. Disse que dos céus cairia um castigo sobre o Egito, como nunca antes visto. Uma poderosa chuva de granizo e relâmpagos aterrorizou o Egito, e muitos daqueles que não se abrigaram pereceram. A praga dos gafanhotos foi a oitava a assolar o Egito. Nuvens de gafanhotos devoravam tudo que estava em seu caminho. O faraó percebia que sua teimosia estava destruindo seu reino, mas seu orgulho o proibia de mudar de posição. O Egito
Então passou a ser tomado por uma névoa negra, e a escuridão tomou conta do reino do faraó. Por 3 dias eles viveram na escuridão. Esta foi a penúltima praga a assolar os algozes do povo de Israel. Mas a pior de todas as pragas ainda estava por vir. Deus diz a Moisés que... Parou. Tem que parar nessa cena, porque agora a gente vai começar a falar das pragas do Egito. Mas eu sei, falta a última praga, mas hoje vamos falar sobre as 9 pragas do Egito. Então volta aqui pra mim. Voltou, né? Voltou aqui pra mim. Porque hoje a gente vai falar sobre as 9 pragas do Egito. A 10ª a gente vai falar na próxima aula, que tá imperdível, hein? Você fica ligado, porque o próximo domingo vamos falar sobre a última praga do Egito. Então, não perca, eu já te convido para participar. Mas e hoje aqui, a gente tá falando sobre as 9 pragas do Egito. Vocês viram aí esse narrador com essa voz tão profunda e tão bonita, não é? Tudo isso que a gente aprendeu, muito legal, pessoal. Então, a gente ouviu sobre a história narrada, né? Que se encontra lá em Êxodo, capítulo 5, capítulo 7, lá no início de Êxodo. Só que agora a gente vai entender melhor a explicação de toda essa palavra, tá bom? Então, você que tá aí, eu já peço para que você, meu caro e minha cara, pegue papel, pegue caneta, comece a anotar, rabiscar aquilo que você vai aprender nessa aula, que vai ser de muita importância para você. Então, nós vemos aí as pragas que Deus mandou para os egípcios. E a gente percebe que Deus mandou essas pragas por conta de quê? Da desobediência, né? Do endurecimento do coração de Faraó. Pois ele não queria libertar o povo de Israel. Pois é, ele era um rei muito teimoso. Mas a gente tem que entender que tudo isso que iria acontecer estava no controle de Deus. Talvez Faraó pudesse achar com essas pragas vindo e Moisés indo lá, ajudando, né, ele intercedendo para Moisés, e aí Deus tirando aquelas pragas e voltando à normalidade, vamos dizer assim, dos egípcios. Ele achava que poderia estar em algum controle. Mas nada escapa dos controles das mãos de Deus. Na primeira praga, a gente vê que a água ali do rio Nilo transformou-se em sangue. A Bíblia assim fala. E aquilo, pessoal, foi um grande golpe para os egípcios. Porque o rio Nilo, ele representava a vida do país. Ele representava a vida. E todo o sustento deles vinha do rio Nilo. E não era somente o rio Nilo que ficou contaminado com aquele sangue, né, algo que se transformou em sangue, mas os reservatórios, vários lugares do Egito, ou seja, eles estavam sem água boa para beber e para tomar banho. Eles ficaram naquele negócio. Imagine só, vocês viram a imagem, que coisa horrível, mas imagine ver essa cena realmente, que coisa horrível deve ter sido. Os egípcios, eles adoravam o rio, mas aquilo que eles adoravam e representava a vida, tornou-se morte. Os peixes morreram, os animais ali que estavam, que eram peixes, eles morreram, porque a água já não era mais água, ali tornou-se em sangue. Deus mostrando ali que ele é o único dono da vida. E os deuses deles, como o Deus lá do rio Nilo, de nada vale, pois o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, ele detém todo o poder. A segunda praga, a gente viu que foram as rãs. E para os egípcios, as rãs eram associadas à fertilidade. Já quero falar para vocês que Deus, ele estava mostrando ali para o povo egípcio, principalmente para Faraó, que era considerado como se fosse o Deus, né? Eles tinham essas crenças de cada um era uma divindade. Então, eles criam em tantas coisas, em tantos deuses, que tinha deus da fertilidade, como eles consideravam que as rãs eram uma deusa da fertilidade. O rio Nilo, vários deuses que eles tinham, o deus Ra, o deus do sol, e vários deuses que eles acreditavam que detinham poder e nada tinha. E Deus foi mostrando, vocês creem nisso? Que o rio é o Deus da vida? Olha só, aquilo que para vocês é vida tornou-se em morte.
Depois, Deus mostrou ali, ó, vocês creem que esse é o Deus da fertilidade? As rãs, elas apareciam mais na época cheia do rio Nilo. Ou seja, quando o rio Nilo, porque tem um tempo nos rios que eles abaixam, aí tem um tempo que eles se enchem mais. Então as rãs apareciam quando os rios estavam mais cheios. Mas as rãs, porque as crianças, né, a fertilidade representa o quê? Bênção, prosperidade. Mas aquilo que era para ser bênção, de acordo com a cabeça dos egípcios, tornou-se em maldição. Porque as casas, todos os lugares ficaram infestados de rãs e elas saíam do rio Nilo. Todo o local ficou infestado de rã. Logo depois que Deus de novo assim enviou Moisés e a água de novo voltou ao normal do rio Nilo, depois teve a segunda praga, porque Faraó não quis deixar o povo ir, endureceu seu coração. E Deus mandou as rãs. E ficou infestado, ficou cheio de rãs em todo o local do Egito. Mas lá em Gósen, aonde estavam os hebreus, não tinha. A água estava boa, não tinha rãs, estava tudo plenamente normal. Só tinha a primeira praga, a segunda praga, que ocorreu apenas no território dos egípcios. Mas Deus mostrou mais uma vez. Deus, ele transformou aquilo que era bênção para os egípcios em maldição. Deus transformou a rã em um grande problema. E, novamente, ele humilhou os deuses do Egito. De fato, Deus, o Deus criador de todas as coisas, é o Deus todo-poderoso. Na terceira praga, depois que o faraó pediu para que aquelas rãs saíssem e ficou tudo daquele jeito que vocês viram ali no vídeo, a terceira praga foram os piolhos. E a Bíblia diz que os piolhos surgiram do pó. Por ordem de Deus, a própria terra se virou contra os egípcios. E Deus mostrou mais uma vez quem é o dono de todas as coisas. Deus mostrou que ele que é o dono de toda a terra. Naquela época, os egípcios, eles tinham tanta pompa, eles eram tão poderosos, eram como se fosse o maior reinado daquela época. E o faraó, que se considerava o Deus, achava que detinha todo o poder. E todos os deuses, tanto do sol, da terra, do rio, estavam com eles. Claro que eles tinham que fazer oferendas ou adorá-los para que esses deuses o abençoassem. Mas tudo isso era mentira. Não passavam de deuses de madeira, deuses feitos de ouro, deuses feitos por mãos de homens. Tudo mentira. Mas Deus estava mostrando que o único Deus, dono da vida, dono da natureza, dono da terra, é somente um. E é o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso. E depois que os piolhos saíram, apareceu a quarta praga, que foi a praga das moscas. E as moscas, elas causam grande desconforto e transmitem muitas doenças, pessoal. Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios, mas, mais uma vez, ele poupou os hebreus. E eles também criam nesses deuses das moscas também. Eles tinham um grande problema, tanto com os piolhos, tanto é. Uma curiosidade interessante é que os egípcios, eles raspavam as cabeças. Eles não gostavam de ter pelos no corpo, porque isso iria poder gerar esses tipos de pragas, né? Como piolhos. Então, eles não tinham cabelo. Mas, ainda assim, os piolhos apareceram e ficaram em vários lugares. As moscas também apareceram. Então, eles tinham, assim, repulsa. Eles odiavam esses animais. Porque se tivessem esses tipos de pragas, eram como se fosse uma maldição. E aí, Deus estava mostrando para eles que, olha só, o que eu posso fazer. Olha só o que eu posso fazer com aqueles que não obedecem, com aqueles que permanecem endurecidos. E Deus estava avisando. Primeira, segunda, terceira e quarta praga. E Faraó, mais uma vez, endureceu o seu coração. Então, na quinta praga, Deus fez com que todos os rebanhos, a morte dos rebanhos, os rebanhos eram a fonte principal de carne na dieta dos egípcios, além de bens essenciais, como leite, como couro e lã. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de bois. Com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. Olhem só, pessoal, que interessante. Deus foi tocando em cada área em que os egípcios podiam confiar. Deus da vida, Deus da fertilidade, da prosperidade.
a segurança da terra, Deus da natureza. Deus foi tocando em cada área, agora a área financeira da economia. Ali, a morte dos rebanhos iriam gerar um grande transtorno, tanto de alimento quanto de dinheiro para os egípcios. E Deus ali falou, olha, se vocês não liberarem Faraó, não liberar meu povo para ir adorar por intermédio de Moisés, né? Moisés foi o instrumento para falar com o Faraó, eu enviarei esta praga, a morte dos rebanhos. Faraó viu? Faraó não viu. E Deus assim enviou esta praga. E Deus estava mais uma vez mostrando que Ele é o dono de todas as coisas. Todas as coisas aconteceram com os egípcios, mas mais uma vez, nada aconteceu com os hebreus. E mais uma vez, Deus enviou a sexta praga, que eram as feridas. As feridas, vocês viram na imagem, aquelas feridas feias, né, que apareciam no corpo das pessoas. E nenhum dos deuses da saúde ou da cura livrou os egípcios da doença. Deus mostrou que Ele tem poder sobre a saúde e sobre a doença. Deus, Ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Deus tem o poder sobre toda a doença. Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder... Ele mostrou o poder naquele tempo, anos atrás. Mas é o mesmo Deus de hoje que também detém todo o poder e tem o poder para curar toda a doença e livrar-nos de todo o mal. E assim, nenhum mal atingiu a casa dos hebreus. Mas Faraó, infelizmente, continuou com o coração endurecido, orgulhoso em si mesmo. E na sétima praga, Deus enviou o granizo. Granizo caiu do céu, aquelas pedrinhas de gelo já caiu do céu. Não sei se você já viu, mas era como se fossem pedrinhas de gelo que vem com a chuva normalmente. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima, mostrando que até a natureza obedece a Deus. Toda a natureza, toda a criação obedece a Deus, pois foi Ele quem disse: haja e faça. Ele é o Criador de todas as coisas e somente o Criador de todas as coisas possui o poder sobre todas as coisas. Glória a Deus por isso. A oitava praga, Deus a enviou porque mais uma vez Faraó se endureceu e não permitiu que o povo saísse para adorar. Então Deus foi e enviou gafanhotos e foi uma infestação como se fosse uma chuva de gafanhotos. E Deus destruiu todas as fontes de alimentos no Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento falharam. Os deuses que eles acreditavam que podiam garantir prosperidade, a vida, a segurança, o alimento, o sustento para eles, falharam. Mas Deus estava mostrando que é Ele quem dá o sustento de todas as coisas. É Ele quem dá o sustento. E eu falo a você, meu amigo, e minha amiga que está aí assistindo, meus alunos, você que é um visitante, saiba que nenhum desses males atingiram a casa dos hebreus. Nenhum destas pragas atingiram para aqueles que foram obedientes e fiéis ao Senhor. Nenhuma dessas pragas, nenhum desses maus foram e adentraram sobre os filhos, sobre o gado, sobre as casas dos hebreus, porque eles obedeceram. Eles escolheram obedecer e confiar e servir ao Senhor. E eu quero te dizer, se você permanecer confiante na palavra de Deus, confiante no seu Deus, que é o Criador, que criou você, que formou você, do jeitinho que você é, na família que você está, da forma como você é. Ele criou de maneira perfeita e única você. Para que você entendesse que toda a vida que Ele te deu é para a glória dEle. E Ele te fez com um propósito, para que você possa glorificá-lo. Então você veio neste mundo com um propósito. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você está assistindo essa aula, mas eu vim aqui para te dizer que tudo na sua vida tem um propósito. E Deus é o Deus que sustenta cada área da sua vida. Então não precisa temer e se atemorar. Mas como os hebreus confiaram e creram no Senhor e obedeceram, escolha assim crer, confiar e obedecer no Senhor. Que o Deus que sustenta toda a vida irá sustentar você até o fim. E nenhum mal, nenhuma praga atingirá a sua casa ou a sua família. Que todo mal se bata em retirada sobre a sua casa.
Que o sangue de Cristo possa cobrir você. Mas antes que eu aprofunde mais nesse ensinamento, eu quero finalizar aqui com a 9ª praga, que foi a praga das trevas. E uau, tudo ficou escuro assim, não dava para ver nada. Os faraós eram considerados descendentes do Deus do Sol. O Deus do Sol, né? O Deus, um dos mais poderosos, de acordo com a cabeça deles. Esse foi um ataque direto ao faraó e todo o seu poder durante 3 dias. O faraó esteve incapacitado pela falta de luz. Deus mostrou que somente ele detém todo o poder. Então Deus estava ali mostrando mais uma vez que é ele que possui todo o poder nos céus e na terra, sobre toda a natureza. Os egípcios confiavam que esse Deus do sol poderia guardá-los. Eles tinham pavor de escuridão. Eles gostavam de luz. Mas, embora eles gostavam de luz, eles não enxergavam nada de verdade. Porque eles enxergavam tudo com um olhar embaçado. Como assim? Porque eles achavam que tinham vários e vários deuses. Mas ali, o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, mostrou: não, existe apenas um Deus. Um Deus que controla toda a natureza, toda a vida, toda a prosperidade, todo o alimento, todo o sustento. Deus que controla tudo. Este é o único e verdadeiro Deus, que criou todas as coisas. E mostrando que todos aqueles deuses falsos dele não tinham poder nenhum, porque eram de fato deuses falsos. E eu quero te dizer para você, nesta manhã, você que está ouvindo esta palavra, você que está aí recebendo esta palavra, creia no Senhor Deus de todo o seu coração. Confie que Deus está com você a todo momento. Que todo temor, toda insegurança não permaneçam no seu coração. O Deus de paz, o Deus de luz está aqui, está aí com você. Nasceu uma luz mais resplandecente que todos, mais do que a luz do sol. A luz que veio trazer vista aos cegos, que veio libertar os cativos. Esta luz nasceu não em berço de ouro, não no palácio como de Faraó, como dos egípcios, de ouro e toda a riqueza que tinham. Não, essa luz, a luz que iria abrir os olhos de todos os cegos, trazer cura a todos os enfermos, libertar os cativos e os demoniados. Essa luz nasceu numa manjedoura, num lugar pobre e humilde. Não tinha nem um berço. Era um local em que os animais se alimentavam. Essa luz nasceu. Magos vieram lhe trazer presente. Pastores vieram adorar. E os anjos cantavam louvores ao rei. E esse rei se chama Jesus. Esse rei que estava lá quando disse faça isso ou faça aquilo. O verbo que se fez carne. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas. É por isso que lá em Colossenses a gente lê, pessoal, numa carta aos Colossenses que o apóstolo Paulo escreveu, que tudo foi feito por ele, que tudo foi feito por causa dele e para ele. Todas as coisas existem, acontecem por causa dele, por causa de Jesus. Ele é a luz que nós precisamos. Ele é o sustento que nós precisamos. É ele que nos dá a vida. É ele que nos sustenta. É ele que nos alimenta. É ele que impede que o mal atinja a nossa casa. Então, se nós temos Jesus, nós temos tudo. E não precisamos temer o mal. Pois maior é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Mas se você, aí que está me ouvindo, teme algumas coisas, fica preocupado, com medo, ansioso por várias coisas, eu te convido a entregar o seu coração a Jesus. Ou talvez você que já entregou seu coração a Jesus, ou é até batizado mesmo nas águas, mas ainda enfrenta algum medo. Seu coração fica batendo forte e você fica com tanto medo de várias coisas. Eu te convido a você a pedir a Deus, a entregar o seu coração ao Senhor e pedir para que o seu medo saia, para que você não fique preocupado com essas coisas.
Então você nesta manhã pode orar comigo e crer que o mesmo Deus que livrou o povo dos hebreus de todas as pragas e de todo o mal é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Senhor que está aqui e pronto para sustentar a sua vida. É o mesmo Deus que quer cuidar de você, que quer sustentar você e quer te levar para uma terra prometida, assim como ele queria levar o povo hebreu. Ele quer te levar para uma terra linda, que mana leite e mel. E estará com ele todos aqueles que são fiéis e nele esperam. E se você espera o Senhor, se você espera estar nessa terra prometida que ele preparou para você, ore comigo. Entregue o seu coração ao Senhor. Confia nele. Deixe no chat essa mensagem. Fale conosco e nós iremos orar por você. Vamos orar agora? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas, porque o Senhor se fez presente aqui mais uma vez. Porque o Senhor falou ao meu coração e falou ao coração de cada um que está ouvindo. Eu te peço, Senhor, que todo aquele coração, se é algum junior, algum visitante, qualquer um, menino ou menina, qualquer um que está com medo, temeroso, triste, que o Senhor venha entrar com providência. Traga alegria, traga cura. Traga, Senhor, de novo um ânimo e força. Em nome de Jesus. Que todos aqueles que estão preocupados, que todos aqueles que estão tristes e cabisbaixos, que o Senhor possa trazer alívio para as suas almas. Se algum aquele que entregou a vida a Jesus, que o Senhor possa escrever o nome dele no livro da vida. Que o Senhor possa trazer sustento para a nossa alma e cuidar de cada um de nós, até o dia que o Senhor nos chamar. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um que está acompanhando esta aula. Que possamos louvar ao teu nome e que todos assim possamos confiadamente dizer amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor porque você permaneceu até aqui, até o final. E eu te peço, mais uma coisinha, eu já falei no início. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar esta palavra com os seus amigos, com os seus colegas, vizinhos, primos, todo mundo. Compartilhe a palavra de Deus. Ah, e não se esqueça de comentar, sabe? No chat também, mas lá nos comentários, abaixo do vídeo, coloca lá um comentário que Deus falou ao seu coração. Compartilhe a palavra de Deus ali também. Fale lá, deixe um comentário, amém, glória a Deus. E fale o que está no seu coração, ok? Eu conto com você. E eu quero me despedir de você. A aula está acabando, mas semana que vem tem mais. Tem a continuação dessa história maravilhosa. E eu quero deixar para você um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.